Petri, eu sou publicitária formada com ênfase em marketing e também sou produtora cultural, atriz e bailarina. Eu me formei publicitária antes de me voltar para as artes e conforme eu fui vivendo no meio artístico, eu fui percebendo uma coisa. Muitas vezes os artistas, os grupos de teatro, os produtores, têm um pouco de dificuldade de olhar para os seus negócios ou para as suas carreiras com uma visão técnica e objetiva, organizando ideias, funções e estratégias. Foi daí que surgiu o interesse em criar essa aula. O conhecimento de marketing é fundamental para qualquer profissional. É muito importante para a prosperidade de qualquer negócio que os seus responsáveis entendam ele muito bem, conheçam as características do produto ou do serviço que eles oferecem, entendam a dinâmica do mercado e saibam se posicionar nele. Como a arte é uma área um pouco subjetiva, é normal que alguns artistas desconheçam conceitos que podem ajudar muito na gestão, seja da sua própria carreira, das suas peças de teatro, no reconhecimento de um grupo, no aumento do número de fãs, de seguidores, em um melhor engajamento, na aquisição de patrocínios e tantas outras atividades que possam interessar. O objetivo dessa aula é oferecer recursos para que os artistas compreendam essas necessidades e saibam aplicar os conceitos de marketing dentro dos seus produtos ou serviços, sabendo maneiras de se apresentar aos seus clientes com clareza e de uma forma atraente e interessante, ampliando as suas possibilidades dentro do mercado cultural do estado de São Paulo. Então, vamos começar entendendo o básico. O que é marketing? Marketing é toda atividade com o fim de criar valor para um público envolvido com uma marca. É um conjunto de ações de diferentes naturezas que tem a finalidade não só de aumentar as vendas de um produto ou serviço, mas também de melhorar a percepção das pessoas a respeito de uma marca, de fazer com que as pessoas conheçam um produto, se lembrem de um serviço. Marketing é um conjunto de ações com a função de agregar valor. É comum haver uma confusão entre marketing e propaganda, mas entenda, propaganda é uma das ferramentas do marketing. Segundo a Oxford Languages, propaganda é a difusão de mensagem verbal, pictórica, musical, de conteúdo informativo e persuasivo, em TV, jornal, revista. Publicidade. Ação de exaltar as qualidades para um grande número de pessoas. Anúncio. Enquanto o marketing é composto por ações como escolher o melhor local para venda, precificar com coerência, treinar funcionários, adequar embalagens e também fazer propaganda. E o que todas essas ações têm em comum? Todas têm como finalidade aumentar o valor da marca. Valor no sentido de valorizar mesmo, que a marca seja mais valorizada, tanto financeiramente como socialmente. Como vamos falar da aplicação do marketing especificamente para artistas, vamos focar em algumas análises que são especialmente importantes para começar a enxergar as próprias atividades de uma forma objetiva. É muito fácil identificar o que eu vendo quando se trata de um produto, né? Eu vendo calçados, roupas, sorvete, móveis, carros. Mas quando a gente fala de um serviço, isso pode ser um pouquinho mais confuso. Se eu sou uma psicóloga clínica, eu basicamente vendo minhas sessões. Se eu sou professora, eu posso vender as minhas horas de trabalho. Agora, pense em um salão de beleza. Eu vendo cortes de cabelo, penteados, mas também vendo maquiagens, serviço de manicure, pedicure e depilação. Nesse caso, o salão é a marca e os serviços são como produtos. É o que acontece, por exemplo, com qualquer marca de artigos esportivos, que vende tênis, chinelos, camisetas, mochilas e assim por diante. Vamos trazer o exemplo mais para perto? Vamos supor que você seja um grupo teatral que já existe há algum tempo. No seu portfólio tem peças antigas, peças novas, treinamentos. O princípio é o mesmo. O seu grupo é a marca e cada produção do grupo funciona como um produto. Mantendo o exemplo do mesmo grupo, caso ele ofereça treinamentos, cada treinamento é um subproduto. E é interessante ter essa diferenciação na hora de se oferecer o serviço ou de criar estratégias de venda. É sempre bom também saber qual é o serviço mais importante ou a sua atividade fim, pelo que você é ou gostaria de ser reconhecido. Normalmente, é nesse serviço específico que você vai colocar mais recursos, mais empenho,
vai traçar as melhores estratégias e fazer a melhor divulgação. O importante é sempre se ter clareza a respeito do seu negócio. Comece respondendo essas duas perguntas. O que eu sou? Um artista individual? Um grupo teatral? Uma produtora? Uma peça? E o que eu ofereço? Meus serviços de atriz, de cantora, minhas peças, meus treinamentos, a produção do seu espetáculo e assim por diante. A parte fundamental do trabalho de uma empresa é conhecer o seu público-alvo. Saber com quem se fala e quem consome o meu serviço é um dos primeiros passos para que o seu negócio comece a acontecer. A melhor forma de se obter essa informação é através de pesquisa, porque nem sempre essa resposta é tão óbvia quanto parece. Por exemplo, se eu vendo peças de teatro infantis, o que logo vem à mente é que meu público-alvo sejam crianças, certo? Nem sempre. Aí que entram os 5 papéis do consumidor no processo de compra. São eles: iniciador, influenciador, decisor, comprador e usuário. O iniciador é qualquer estímulo que propõe a compra. Pode acontecer por meio de uma propaganda, pode ser um filho que pede um celular aos pais, a filha que pede um carro. É o primeiro pensamento a respeito da compra. O influenciador é tudo que exerce influência direta ou indireta no processo de compra. Pode ser a palavra de um amigo, o exemplo de uma celebridade, uma coluna no jornal. O decisor é que dá a última palavra sobre a compra do serviço ou produto. Quem chega à conclusão se ele oferece o valor procurado. E o comprador é quem oferece o dinheiro necessário para a transação e realiza a compra. Por último, o usuário é quem de fato vai usufruir da compra. Voltando ao exemplo da filha que pediu um carro. Ela seria a usuária e pai ou mãe seriam os compradores. Voltando ainda ao exemplo da peça de teatro infantil. Os pais e as crianças seriam os usuários, já que normalmente elas estão acompanhadas dos responsáveis, certo? Os pais seriam os compradores e o decisor poderia ser a própria criança ou os pais. O caso depende. Em algumas situações, as 5 funções são desempenhadas pela mesma pessoa. A questão é entender os diferentes papéis e saber com quem se está falando naquele momento. Normalmente, é mais interessante ganhar a atenção do decisor e do comprador do que a do usuário. Algumas dicas podem ser úteis na hora de definir e entender o seu público. Dica número 1. Pesquisa. Use as ferramentas de pesquisas das redes sociais para conhecer seus seguidores, faça cadastros e colhe informações dos interessados. E, dependendo dos seus recursos, procure investir em pesquisas de mercado. Número 2. Restrinja seu público. Não tente falar com todo mundo. Quanto menor e mais segmentado for o seu público-alvo, mais detalhes você terá sobre ele e melhor será a sua comunicação. Número 3. Teste seu público. Definido qual é o público-alvo, faça pesquisas internas e testes para descobrir a percepção do público quanto à qualidade, possibilidade de compra e outros aspectos a respeito do seu produto ou serviço. E número 4. Atente-se aos seus concorrentes, assunto do qual a gente vai falar agora. Uma análise da concorrência é importante para saber o que os seus concorrentes fazem e o que pode colocá-los em vantagem em relação a você. Através de uma análise, dá para saber o que eles estão fazendo e se essas soluções podem ser úteis também para você. Todos os atores estão se filiando a agências de casting. Todos os grupos de teatro estão fazendo uma página no Twitter. Pense sobre isso e, se for o caso, aplique essas práticas à sua carreira e ao seu grupo também. Para fazer essa análise, tem alguns passos interessantes a serem seguidos. O primeiro deles é traçar metas e entender o que você quer descobrir com essa análise. Se eu crio um site, se eu contrato ou não funcionários, se eu estreio minha peça agora ou daqui a um mês. O segundo passo pode ser determinar quem são os seus concorrentes, que nem sempre precisam fazer exatamente o que você faz. Por exemplo, um show de música ou uma sessão de cinema podem ser concorrentes de uma peça de teatro. Não precisa ser outra peça de teatro. O terceiro seria registrar as estratégias dos concorrentes.
Se faz audições abertas para novos membros, se postam todos os dias no Instagram, por exemplo. E por último, reunir dados e estudar os resultados. Quanto mais medíveis esses dados forem, melhor de serem interpretados e comparados. Uma ferramenta muito usada para fazer o planejamento estratégico, principalmente para novas empresas e tomadas de decisões, é a análise SWOT. Ou em português, análise fofa. Ela faz um estudo sobre fatores internos e externos, favoráveis e desfavoráveis, para que se conheça o cenário e diminua as possibilidades de erros. No que eu sou bom? No que eu posso melhorar? Os fatores analisados internamente são chamados de forças e fraquezas, e é tudo aquilo de que eu tenho controle. É o que acontece dentro da minha empresa. São aspectos como a localização do grupo, o deslocamento, o tempo de mercado, a reputação, recursos financeiros, recursos humanos, que seriam as competências da equipe, a mídia, a gestão, os ativos, como a sede, o arsenal de figurinos, de cenário, o atendimento, o portfólio e tantos outros fatores. O que está ao meu favor? O que não está? O quesito externo engloba tudo que não se passa dentro da minha empresa e sobre o que eu não tenho controle. Entende-se como oportunidade aquilo que pode favorecer a mim e aos meus clientes, e ameaças tudo aquilo que é desfavorável ao meu negócio. Os fatores externos podem se dividir em dois tipos: os que se referem ao microambiente e ao macroambiente. Fatores do microambiente são as forças que trabalham diretamente no seu setor, como por exemplo os clientes, o poder de compra ou o comportamento, concorrentes, a quantidade de concorrentes e o nível de rivalidade, e as barreiras de entrada para aqueles que estão começando agora. Enquanto o macroambiente diz respeito a tudo aquilo que está além do meu segmento, como por exemplo tendências comportamentais, projetos de lei, inflação e poder de compra da população, crenças, valores e costumes e tantos outros. Conhecendo os 4 fatores da análise, já é possível fazer. Ela funciona como uma tabelinha mesmo. Você organiza os dados em uma folha de forma que facilite a comparação. Assim você consegue ter uma visão geral do que joga ao seu favor e do que joga contra, te facilitando tomar uma decisão consciente. No início de qualquer negócio, é muito importante se estabelecer uma identidade, ter muito claro na cabeça e no papel quem sou eu, o que eu prezo e onde eu quero chegar. Definir com clareza essas respostas é o que vai nortear a mim e a minha equipe, meu elenco, sobre quais escolhas fazer durante o nosso trabalho. Para facilitar essa clareza, é comum usar de 3 definições primordiais que são a base de qualquer cultura organizacional. São elas missão, visão e valores. Missão é a razão de ser do seu trabalho. Para definir a sua missão, pergunte-se: qual é o propósito do meu grupo? Qual é o meu propósito como artista solo? O que eu entrego ao meu público? A boa definição de missão esclarece qual é o benefício gerado para o público e engaja a equipe em prol desse fim. Visão é onde se quer chegar em um determinado tempo. São rotas mais objetivas que direcionam decisões, investimentos, estratégias. É muito importante que esses objetivos sejam estimulantes e possíveis de serem alcançados, e não pareçam tão distantes da realidade que acabem desestimulando a equipe. E os valores são a identidade do grupo ou do artista. São ideais de comportamento e atitude que devem ser compartilhados por todos. Diferente da missão e da visão, os valores são mais difíceis de mudar, já que fazem parte de quem se é na essência. Mudanças de valores acontecem, mas normalmente são lentas e orgânicas. Missão, visão e valores são aspectos palpáveis, mas acabam sendo mais importantes ou talvez mais constantes para quem está dentro do coletivo. Quem vê de fora, em um primeiro momento, não vai ter acesso a essas informações. Por isso, a sua identidade deve transmitir esses aspectos. A sua forma de se expressar importa muito. Procure sempre ser coerente.
Entenda se o seu estilo é mais formal, mais despojado, mais incisivo e procure manter sempre a mesma forma de falar e escrever. Visualmente, pense nas cores e no que elas significam. Tons fortes trazem firmeza, os claros trazem suavidade e proximidade, o vermelho é energético, o azul traz segurança e relaxamento. Esses são apenas exemplos, mas tenha isso em mente ao escolher as cores da sua marca e as cores que acompanham e compõem toda a comunicação. As palavras, as cores, os traços, a fonte, a forma de apresentar, tudo comunica. Então tenha muita clareza da sua identidade e deixe isso transparecer. Outro fator importante é saber separar as coisas. Voltando à nossa definição de produto, muitas vezes uma marca trabalha com várias linhas e assim, como precisa estar claro para você quais são os serviços que você oferece e qual você está oferecendo naquele momento, também precisa ficar claro para o público. E algo que facilita muito essa leitura é a comunicação visual. Por exemplo, se você é parte daquele coletivo teatral que tem peças antigas, peças novas e oferece treinamento, a dica é que cada um tenha uma identidade definida. O coletivo como marca tem a sua. Cada uma das peças tem o seu título, o seu logo e a sua própria linguagem. E cada treinamento também tem o seu. Você pode criar signos que sejam comuns a todos, como uma marca registrada do seu grupo, de modo que eles conversem e tenham uma unidade, mas mantendo diferenciações, para que sempre, ao ver aquela arte, o público rapidamente associe com o seu grupo, o seu trabalho e com o serviço que está sendo mostrado naquele momento. Ações como essa podem parecer pequenas, mas elas dão um aspecto de limpeza, organização e profissionalismo, melhorando a recepção e o interesse do público. Vai por mim. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação de todos esses conceitos de marketing nas redes sociais. E para isso eu convidei aqui o também ator, produtor cultural e influenciador digital, Fernando Félix. Olá, meu nome é Fernando Félix, eu sou ator, bailarino, visagista, produtor cultural, influenciador e o professor convidado para falar sobre redes sociais na sua carreira de artista. Partindo do conceito de marketing da aula que a Camila nos trouxe, vamos pensar que enquanto artistas somos nosso próprio produto. E a pergunta para iniciarmos a nossa conversa é: enquanto artista, por que devo estar nas redes sociais? Eu tentarei te convencer com 2 argumentos. O primeiro é aquele velho jargão: quem não é visto, não é lembrado. Porque não basta fazer o seu perfil nas redes, precisa ter uma certa frequência nas suas postagens, afinal as pessoas só saberão o que você faz se você mostrar o seu trabalho a elas. E para quem você postará? Eu divido em 3 grupos o público das redes sociais. Os seguidores, que são pessoas que te seguirão, acompanharão o seu dia a dia porque se identificam com o seu conteúdo, com o seu trabalho e, consequentemente, essas pessoas têm mais facilidade em compartilhar o seu conteúdo, fazendo chegar a mais pessoas que também se identificarão, e essa é a mágica das redes sociais. As agências de atores e modelos, e já se foi o tempo que nessas agências só tinham pessoas padronizadas. Hoje em dia, essas agências têm diversidade de atores, bailarinos e modelos. Inclusive, as diferenças podem ser um fator decisivo ao seu favor em um casting. Por isso é importante interagir com essas agências nos seus perfis, para que esses bookers vejam a qualidade do seu trabalho. E grupos ou coletivos de trabalho, tanto de dança ou teatro. Se você é atriz, bailarina ou até mesmo uma produtora, tenha contato com grupos que façam trabalhos condizentes com o seu. E quem sabe, pode rolar um convite. Isso já seria um argumento suficiente para te convencer a mostrar o seu trabalho nas redes sociais. Agora, já pensou em mostrar o seu trabalho ou do seu grupo para milhares de pessoas no mundo todo pagando R$0? Pois é, as principais redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube são gratuitas e ambas, com o tempo de visualização do seu conteúdo, você tem possibilidades de remuneração. Mas eu preciso ter todas as redes sociais? Isso é uma pergunta que só você poderá me responder, porque em cada rede social o conteúdo será diferente.
No YouTube, as pessoas costumam procurar conteúdos que abordam especialidades, conteúdos maiores, com mais tempo. Então, se você dança ou atua, é aqui que você postará aquela coreografia inteira, seu curta-metragem ou a sua aula mais explicativa, como essa que você está assistindo. No TikTok são apenas vídeos mais curtos, normalmente descontraídos e leves, que têm principalmente a intenção de informar e descontrair o seu público. Então dê uma palhinha do seu talento e se mostre. O Instagram é uma plataforma com vários tipos de possibilidades de conteúdo, onde você pode postar uma simples foto, um Reels, que são vídeos curtos como o do TikTok, carrossel, que podem ser várias imagens contando uma história, explicando termos, são várias imagens em sequência, e vídeos mais longos. Além dos stories, que são vídeos de no máximo 15 segundos, que você pode mostrar o seu dia a dia e que tem duração de 24 horas antes de expirar. Enquanto o feed, que é o corpo da sua página, as informações, as fotos estarão mais organizadas e explicativas, o story é mais simples. Pense sempre que é como se o feed fosse a sala da sua casa, pronta para receber visita, e o story fosse o seu quarto no dia a dia. Independente da rede social que você escolher, e que pode ser as 3, capriche na pequena biografia de cada uma, contando de forma resumida quem você é, o que te diferencia de cada pessoa que faz o trabalho similar ao seu. Escolha uma fotografia sua, em que seu rosto fique em evidência se você for artista, e se for uma companhia de teatro, por exemplo, coloque seu logotipo bem bonito. E o mais importante de tudo que vimos aqui, mostre conteúdo de qualidade e que não tem necessariamente a ver com a qualidade do equipamento de captação, mas de conteúdo original seu.